Você já parou para pensar se o mundo que você vê é realmente o mundo como ele é? Ou será que cada um de nós vive em uma realidade particular, única e intransferível? Vivemos como se fôssemos rios, correndo lado a lado, cada um em seu próprio leito, esculpido por correntezas invisíveis de experiências passadas, de alegrias e de dores que nos formaram. Cada memória, cada encontro, cada lição aprendida é como um sedimento que molda o nosso curso, dando cor e profundidade às águas que somos. E é através dessas águas que enxergamos o mundo. Nossa percepção é uma lente sutil e poderosa, polida pelas nossas vivências. Essa lente não apenas colore o que vemos, mas também seleciona o que conseguimos enxergar. O que para um é uma montanha intransponível, para outro é apenas um degrau na jornada. Não existe uma realidade objetiva e pura, acessível a todos da mesma forma. O que existe são infinitas versões da realidade, filtradas por bilhões de lentes pessoais. Cada pessoa carrega consigo um universo inteiro. E aqui reside a beleza e o grande desafio das relações humanas. Frequentemente, falamos sobre a importância da empatia, aquela capacidade de se colocar no lugar do outro. A empatia é como se debruçar sobre a margem do rio de alguém, tentando sentir a temperatura da água, observando a velocidade da corrente. É um gesto nobre, um primeiro passo essencial para a compreensão. Tentamos imaginar o que o outro sente, o que o outro pensa, com base em nosso próprio repertório, em nossas próprias experiências com sentimentos semelhantes. Dizemos: eu entendo o que você está sentindo. E na maioria das vezes, essa é uma tentativa sincera de oferecer conforto. Mas será que a empatia, por si só, é suficiente para construir uma ponte verdadeira entre duas almas? Colocar-se no lugar do outro ainda é um exercício feito a partir do nosso lugar. É ver o mundo do outro, mas ainda com os nossos próprios olhos, com a nossa lente. A empatia nos aproxima, mas raramente nos permite cruzar a fronteira da nossa própria consciência. É como olhar um mapa detalhado de um país estrangeiro. Podemos entender a geografia, as distâncias, os nomes das cidades, mas isso não se compara a caminhar por suas ruas, respirar seu ar, sentir o sol em sua pele. A empatia nos dá o mapa, mas não a viagem. E para uma conexão genuína, talvez precisemos de algo mais profundo. A psicologia nos oferece um caminho para ir além. Conceitos como a teoria da mente nos mostram nossa capacidade inata de atribuir estados mentais, crenças, desejos, intenções a nós mesmos e aos outros. É a habilidade de entender que os outros têm mentes separadas da nossa, com pensamentos e sentimentos próprios e distintos. Isso já é um salto, mas podemos ir ainda mais fundo com a tomada de perspectiva. Não se trata apenas de reconhecer que o outro tem uma perspectiva, mas de fazer um esforço ativo e consciente para adotar essa perspectiva como se fosse nossa, mesmo que temporariamente. É um exercício mental que exige mais do que imaginação. Exige curiosidade, humildade e uma suspensão temporária do nosso próprio ego, do nosso próprio rio. É perguntar: se eu tivesse vivido o que você viveu, sentido o que você sentiu, aprendido o que você aprendeu, como eu veria esta situação? Não é o que eu faria no seu lugar, mas sim quem eu seria se eu fosse você. Essa mudança sutil na pergunta abre um portal para uma compreensão muito mais rica e complexa. Transcender a própria perspectiva é o ato de, por um instante, deixar o leito do nosso próprio rio e mergulhar nas águas do outro. É sentir a correnteza dele, ver as pedras que estão em seu fundo
entender por que seu curso faz aquela curva específica. É uma imersão. Isso não significa abandonar quem somos ou concordar com tudo. Pelo contrário, significa expandir quem somos ao vivermos, mesmo que por um breve momento, a realidade do outro, a nossa própria realidade se enriquece. Começamos a perceber as nuances que antes nos escapavam. Aquela reação que parecia exagerada, de repente, faz sentido. Aquela opinião que parecia absurda, agora tem uma lógica interna. Não é sobre julgar ou validar, mas sobre compreender a origem. É como aprender uma nova língua. No início, as palavras soam estranhas, sem conexão, mas com o tempo, começamos a entender a sua estrutura, a sua música, e de repente, um novo mundo de poesia e de histórias se abre para nós. Cada pessoa é uma linguagem única. Para nos conectarmos de verdade, precisamos nos tornar fluentes uns nos outros. É nesse espaço de compreensão mútua que as conexões genuínas florescem. Quando alguém sente que você não está apenas olhando, mas vendo. Não está apenas ouvindo, mas escutando com a alma. Não está apenas tentando entender, mas se esforçando para viver a sua verdade ao seu lado. A mágica acontece. As barreiras do ego se dissolvem. A solidão, que muitas vezes vem da sensação de ser incompreendido, se dissipa como a névoa da manhã ao toque do sol. Criamos um terceiro espaço, um lugar seguro entre os nossos dois rios. Uma ilha fértil onde podemos nos encontrar. Nesses momentos, a comunicação transcende as palavras. Um olhar, um silêncio compartilhado, um gesto podem carregar o peso e a beleza de universos inteiros se encontrando. É aí que a confiança nasce. Não a confiança de que o outro nunca irá errar, mas a confiança de que, mesmo no erro, haverá um esforço genuíno para compreender, para aprender, para se reconectar. Essas são as relações que nos nutrem, que nos curam e que nos impulsionam a sermos melhores. São portos seguros em meio às tempestades da vida. No final das contas, o que todos buscamos é a sensação de pertencimento, de sermos vistos e aceitos em nossa totalidade. A felicidade talvez não seja um destino a ser alcançado, mas um eco que ressoa quando nossas vidas se tocam de maneira significativa. Imagine a felicidade não como uma chama solitária, mas como um brilho que só se intensifica quando refletido nos olhos de outra pessoa. É uma felicidade compartilhada. A verdadeira conexão humana é essa dança delicada entre ser plenamente você mesmo e, ao mesmo tempo, ser capaz de dançar no ritmo do outro. É entender que os rios, embora separados em seus cursos, correm todos para o mesmo oceano vasto e misterioso da experiência humana. E quando aprendemos a navegar não apenas em nossas próprias águas, mas também nas águas dos outros, descobrimos que nunca estivemos realmente sozinhos. Descobrimos que, no fundo, somos todos feitos da mesma água. A felicidade é o som de muitos rios cantando a mesma canção, em harmonia a caminho do mar. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se estas palavras ressoarem em você, se inscreva no canal para continuarmos explorando juntos. Até a próxima!